Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Bom, quero começar comentando essa notícia. Minério de ferro caiu ao menor nível em 3 meses por preocupação maior com demanda chinesa. Olha, quem acompanha o minério de ferro viu ele chegar a US$ 144 a tonelada no início deste ano. Uma belíssima alta. É, e isso, obviamente, há de repercutir no balanço das mineradoras, né? Tanto do quarto TRI como do primeiro trimestre também, porque esse valor de US$ 144 a tonelada, ele vai gerar efeitos positivos, né, no balanço. Por outro lado, a partir do momento que chegou nesses níveis, ele iniciou um processo de correção, e esse processo de correção já trouxe o minério de ferro aí para a região de 120, US$ 122 a tonelada. Então, isso é normal, essas subidas, essas correções, e o que está por trás dos movimentos de alta e de baixa do minério de ferro são expectativas. Expectativas com relação à recuperação chinesa. Então, na hora que você tem uma expectativa positiva, o minério de ferro vai andar. Na hora que você tem uma expectativa negativa, causada aí por ansiedades, por dúvidas com relação à recuperação chinesa, esse minério de ferro vai corrigir. É assim que a coisa funciona, para que vocês entendam de uma forma muito tranquila, certo? Quando se compra um ativo, né, aproveitando esse movimento que a gente viu do minério de ferro, chegou a US$ 144 a tonelada, voltou para 120. Quando se compra um ativo na baixa, nas correções, né, sempre nas correções, o Citibank outro dia divulgou um relatório falando sobre isso. Compre sempre nas correções, nunca no topo, não seja comprador de topo. Não entre quando todo mundo já está se organizando para sair da festa. Isso é errado, isso é um equívoco. Muito bem, a TIM está olhando a Oi Fibra. A TIM está olhando a Oi Fibra. A Vivo também. A Claro também. As grandes empresas estão olhando a Oi Fibra. Existe uma complexidade no caso da Oi Fibra por conta da amarração contratual de usar a rede neutra da Vital. A Oi Fibra não pode deixar, pelos próximos anos, de usar a rede neutra da Vital. Essa foi uma amarração inteligente do BTG Pactual para entrar no negócio. Metade da receita da Vital vem da Oi Fibra. Então, a TIM está olhando. O que nós sabemos até aqui de bastidores é que provavelmente a Oi Fibra será dividida em duas partes, em duas empresas, para facilitar a venda sem que haja restrições por parte do CAD. É isso que a gente sabe de conversas de bastidores, ok? A Oi Fibra seria vendida em duas empresas para evitar qualquer tipo de problema junto ao CAD. É o que a gente sabe até aqui. Um assunto que eu acho que a gente deve estar olhando nesse início de ano é isso aqui, ó. Ataques no Mar Vermelho estão afetando as empresas em todo o mundo. Ataques no Mar Vermelho estão afetando empresas em todo o mundo. E, Clóvis, isso interessa para a gente, porque os ataques dos terroristas nesta região estão provocando desvios de rotas marítimas e encarecimento dos custos de frete. Isso acaba aumentando os atrasos na viagem e as empresas tenderão a repassar estes custos para os seus clientes. Recentes ataques a navios comerciais no Mar Vermelho pelos militantes Houthis, terroristas, certo? Vamos dizer o nome dos bichos do jeito certo, do Iêmen, são apoiados pelo Irã. Eles forçaram as empresas a pagar taxas de seguro mais altas ou redirecionar as mercadorias pela África, adicionando custos e atrasos.
isso vai prejudicar a margem de lucro das empresas, negativo, elas vão repassar efeito dominó, efeito cascata. Ninguém diminui margem, todo mundo repassa custo. Aprenda isso. Lição do mundo corporativo. Ninguém reduz margem. As pessoas passam os custos adiante. Importante que você saiba disso, não tenha dúvida, né, a respeito disso, certo? A conta sempre vai para o consumidor final, certo? Oi Soluções, uma notícia também de Oi Soluções para compartilhar com vocês. A receita nos últimos 12 meses da Oi Soluções, ela chegou a 2,8 bilhões de reais. 2,8 bilhões de reais. A Oi Soluções, vertical de tecnologia da Oi, né, que atua junto ao setor corporativo em especial, no futuro pode ser fundamental, porque pode ser a última coisa que a Oi vai ter para vender. A receita líquida dela já está em 2,82 bilhões nos últimos 12 meses. A área oferece serviços de tecnologia, Big Data, IoT, cibersegurança, cloud, comunicações unificadas, aplicações digitais, serviços gerenciados, além de dados, internet e voz via fibra ótica, com foco no mercado B2B. A empresa tem em carteira uma base de 40 mil empresas, grandes e médias, de diferentes setores, certo? Então, está aí, 2,8 bi foi a geração, né, de receita líquida da Oi Soluções nos últimos 12 meses, certo? Eu falei sobre a importância de nós estarmos olhando para o mundo externo, e aí, nesse aspecto, eu acho que vale a pena a gente destacar aqui essa notícia. Eu sempre estou olhando para a China, e na China, o mercado acionário está derretendo desde o ano passado. Na China, o mercado acionário está derretendo desde o ano passado. Há uma explicação óbvia para o afastamento de investidores da Bolsa Chinesa. Em primeiro lugar, não pegou bem lá atrás, em 2020, se não me falha a memória, a intervenção do governo chinês sobre a Alibaba. A Alibaba queria pegar o seu braço financeiro e fazer um IPO, criar um banco. O governo chinês disse, nananina não, alto lá, nós não autorizamos. O IPO já tinha sido anunciado na Bolsa de Hong Kong. Você lembra disso? Dá um Google e procura a respeito disso. E aí o governo disse que não, tiveram que cancelar o IPO. O Jack Ma, criador da Alibaba, andou desaparecido durante alguns meses, se temeu até pela vida dele, e esse foi um prenúncio de que algo não estava bem no capitalismo chinês. Então, muitos investidores estrangeiros começaram a pisar no freio naquele momento. Depois veio a pandemia, e a política de lockdown agressivo da China, né, os lockdowns, trancamento absoluto de empresas, de pessoas em suas casas, tudo isso gerou disrupção nas cadeias produtivas, gerou problemas de produção e muitos investidores, então, também ficaram ressabiados com o governo chinês. Ano passado foi um ano horrível para a bolsa derreteu lá na China e continua. A central Huijin Investment, que é um fundo soberano que controla bancos estatais da China, prometeu ampliar compras de fundos de índice de ações, ao passo que o regulador disse que irá se esforçar para garantir a estabilidade do mercado. O mercado chinês está vermelhinho, ó, que coisa linda, tudo vermelho, né? Combinando com as cores da bandeira chinesa. Um grande fundo de investimento e regulador de valores imobiliários da China se mobilizaram na tentativa de resgatar os mercados acionários chineses que acumularam fortes perdas recentes
em meio a preocupações com a fragilidade da recuperação da segunda maior economia do mundo. Na esteira dos anúncios, as bolsas chinesas chegaram a ter uma recuperação vigorosa, interrompendo uma sequência de pregões negativos. A Comissão Reguladora de Valores Imobiliários elogiou a iniciativa, dizendo que o nível historicamente baixo dos preços de ações realça o seu valor de investimento em médio e longo prazo. Muitas empresas listadas aperfeiçoaram sua qualidade, eficiência e tornaram-se melhores, mais fortes, através de fusões, aquisições e reestruturações. Então, seguimos aí acompanhando o que está acontecendo no mercado acionário chinês, mas continua a inspirar cautela e cuidados. Inspirar cautela e cuidados. Bom, aí vamos para o Brasil, vamos chegar aqui no Brasil e destacar que os turistas estiveram no Brasil em 2023 e deixaram registrados um recorde histórico. Foi o maior gasto dos turistas no Brasil em toda a história da nossa economia, superando, pasmem vocês, o ano de 2014, que tinha sido recorde por conta da Copa do Mundo de futebol, né? Então, realmente, um resultado expressivo do turismo aqui no Brasil. Ingressaram 6,9 bilhões de dólares, o equivalente a 34,5 bilhões de reais. E o Brasil assumiu a liderança sul-americana em termos de arrecadação no setor, conforme o ranking de 20 países divulgados pela ONU Turismo, agora recentemente, né? O Brasil está ocupando o segundo lugar em recuperação pós-pandemia nas Américas, com aumento de 15% em relação ao período pré-pandêmico, atrás apenas do México. Então, está aí, números fortes do turismo, isso é muito bom. Eu acho que 2024 pode, quem sabe, até superar 2023. Vamos acompanhar. Mas, pelo menos aqui na cidade de Salvador, as primeiras análises nos dizem que houve um crescimento, pelo menos em Salvador, no turismo, no verão, da ordem de 22%. Então, vamos seguir aí observando estes números. O que mais a gente poderia compartilhar aqui com vocês? Eu gostaria também de destacar que a Oi está, vocês sabem, em segunda recuperação judicial, né? Segunda recuperação judicial. E nessa segunda recuperação judicial, ela já anunciou que pretende vender a Oi Fibra e a participação dela da Vital. Isso é uma grande novidade em relação à primeira recuperação judicial. O que aconteceu na primeira recuperação judicial? A Oi vendeu as torres, os data centers, vendeu a Oi Celular, a Oi Móvel, vendeu a Oi TV, e criou a Oi Fibra, né? E criou e vendeu parte da Vital, ficando com 42%. E àquela altura, a Oi dizia que a nova Oi seria uma Oi focada em fibra ótica e tecnologia. Seria isso a nova Oi, anunciado em 2020, no plano estratégico da empresa. A empresa dizia que, ao final de 2025, seria uma das líderes de fibra no Brasil, disputando aí com a Vivo o primeiro lugar, teria 8,1 milhões de clientes conectados em 2025. E a sua estrutura de fibra com o BTG, a Vital, teria 32 milhões de casas passadas. Os números que nós temos agora, com as projeções, nos mostram que este planejamento estratégico foi jogado na lata do lixo. Não só as metas não foram atingidas, não só as promessas não foram cumpridas, como agora a própria Oi diz que, diante da dívida que continua elevada, que ela dizia que sairia da primeira RJ com uma dívida de 14, 15 bi,
e está na casa de 23, 24, a Oi diz agora que vai vender a Oi Fibra, que seria um dos seus carros-chefes, né? Ela investiu 30 bilhões de reais para levantar a Oi Fibra e expandir a fibra ótica da Vital, né? E esse dinheiro agora já começa a ser questionado. Que sentido houve em fazer isso? Se você vai vender a Oi Fibra, se você vai vender a Vital, né? Então, realmente decepcionante o case Oi, do ponto de vista de promessas infundadas, de promessas não cumpridas, de planejamentos não concretizados, inclusive o próprio presidente já pulou fora, já está agora no conselho, né? Mas ganhando muito bem, na faixa aí de 100 mil reais por mês para ser conselheiro, e sem as dores do parto da presidência executiva, né? Mas aí a Oi já disse que pretende vender ativos, né, e arrecadar 15 bilhões. Ocorre que, arrecadando 15 bilhões de reais, a Oi ainda terá uma dívida na casa aí de 9, 10 bilhões de reais, isso sem falar com a dívida da Anatel, que é uma outra dívida que está lá, de multas da ordem ali de 7,2 bilhões, mais ou menos, né? Então, a situação da empresa pós-venda de Vital, pós-venda de Oi Fibra, seguirá periclitante. Algumas pessoas se animaram com a recente alta das ações da Oi na Bolsa. Alguns se animaram, mandaram mensagem, olha, o foguete decolou agora. Mas a gente preferiu ficar de fora dessa viagem, porque, veja, o que está acontecendo, né? Eu consegui levantar informações de que um fundo está montando posição na Oi, um fundo de investimento. Alguns estão dizendo que pode ser um fundo ligado ao Nelson Tanure. Lembra dele? Tanure. Um dos motivos por trás da disparada das ações da Oi esse ano é a compra maciça de papéis, por meio de um novo fundo, que foi constituído justamente com essa finalidade e que caminha para despontar como um acionista relevante dentro da companhia. Ao meu ver, qual o interesse deste fundo? Tem uma Assembleia Geral marcada agora para março. Ele quer chegar nesta Assembleia como um acionista relevante, né? Quer ter acesso a informações que hoje ele não tem, quer ter a oportunidade, de repente, de influenciar em alguma coisa. Quem lembra dessa tentativa do Vitor Adler, que nós apoiamos, inclusive? Quem lembra disso? Pois bem, mas já sabemos como terminou isso, né? Lá no Vitor Adler. É bom estudar a história. Então, o fundo de investimento, ele foi criado agora em janeiro, tem 2 cotistas em sigilo, e eles têm comprado aí sistematicamente ações. Eles já estão com 3,5% do capital social da empresa. 3,5%. Precisam chegar a 5% para ser considerado acionista relevante, né? A carteira do fundo era de R$ 809 mil em 31 de janeiro, quando só havia um cotista, passou para 2 milhões em 5 de fevereiro, data da chegada do segundo cotista. E aí subiu, foi para 26,5 milhões no dia 15, com 3,5% das ações da Oi em carteira, né? Quem mais emitiu ordem de compras nessas operações foi a Ágora, a XP e o BTG Pactual. Nas últimas semanas, circularam ruídos de que o Nelson Tanure estaria montando posição na Oi. Procurado, ele negou, sem comentários. Estou de férias. São só boatos. Tradicionalmente, Tanure opera por meio de fundos em que o nome do cotista é mantido oculto. Não diz muita coisa isso, né? Bom,
O que nós esperamos, né? Que o tempo vai esclarecer quem é esse acionista, qual o seu interesse, mas, vamos dizer assim, ah, nós já vimos esse filme, né? Um déjà vu. Nós já vimos esse filme com o Victor Adler, né? Só que ele já era conhecido desde o primeiro momento que estava fazendo isso. Nesse caso, temos um case agora muito recente para servir de parâmetro do que está acontecendo na Oi, que foi o case da Gafisa. Você acompanhou o case Gafisa? Exatamente. Então, houve ali uma ocupação de espaço territorial, de acionistas, de investidores que queriam espaço dentro da empresa. Não tiveram êxito, depois venderam tudo, colocaram lucro no bolso, e quem se empolgou e acreditou em Gafisa ficou com os burros na água, né? Deu com os burros na água. Então, eu acho que o acionista que ainda pensa em Oi tem que ter muito cuidado. Quem ganha nessas operações são os especuladores, que ganham na volatilidade. Outro dia uma pessoa me disse, pô, ganhei um dinheiro bom agora com essa última alta da Oi. Entrei e ganhei mais de 30%. Parabéns, maravilhoso. Já vendeu? Porque é isso, entendeu? Não deixe o dinheiro evaporar, né? A Oi, com cerca de 750 milhões de reais de valor de mercado, está em recuperação judicial e tem assembleia de credores já definida para o dia 5 de março. Se aprovado o seu plano de recuperação judicial, resultará num corte de 75% na dívida da empresa, o que levará, eventualmente, à possível valorização de suas ações. Falta, porém, chegar a um acordo com os credores sobre este plano. E é aí que um acionista de peso poderia ter algum tipo de influência e tirar proveito da situação. A Oi não tem um controlador há tempos. Isto é, suas ações são pulverizadas, nenhum acionista tem mais de 5% de participação. Então, é uma tentativa, ao meu ver, de quem está entrando de ocupação de território para tirar alguma vantagem disso. Só que a briga dentro da Oi é de cachorro grande, né? Vimos que o Vitor Adler tentou e foi barrado. Então, não temos nenhuma sinalização de que essa nova tentativa será coroada de sucesso. Muito pelo contrário, a história nos mostra que essas ações são apenas momentâneas e que, depois disso, a pessoa pula fora, né? Põe o dinheiro que ganhou da valorização no bolso e deixa todo mundo a ver navios. Então, muito cuidado, viu? Muita atenção com essa perspectiva de ficar investindo nesse momento na Oi, certo? Quero ainda dizer que você venha conhecer o nosso programa de mentoria. Uma vez por semana, ao longo de 12 meses, nós vamos nos encontrar e vamos falar sobre sua carteira de investimentos, seu momento na Bolsa de Valores, como você chegou até aqui, quais são as suas estratégias. E aí eu vou interagir com você. Vou passar a minha experiência do mundo empresarial e do mundo dos investimentos. 30 anos, 33 anos de experiência corporativa, 17 anos de Bolsa de Valores. Já quebrei em 2008, sei como é, já vivi isso e fiz uma reflexão ao longo desses anos todos e acredito que as lições de vida podem ser compartilhadas com você e você, então, passar a investir com mais tranquilidade e segurança e conseguir melhores resultados, né? A nossa mentoria, a gente avalia o que está acontecendo lá fora, China, Estados Unidos em especial, e depois analisamos o que está acontecendo no Brasil, eliminando todo tipo de ruído e barulho que possa nos tirar o foco e a concentração. Venha conhecer a nossa mentoria. Mande um e-mail, clovisfaleiro@uol.com.br. Os nossos mentorados tiveram, por exemplo, a oportunidade de conhecer a NVIDIA em 2021 para 2022 e performaram maravilhosamente bem. Os nossos mentorados tiveram bons ganhos, por exemplo, com PRIO, né? Então, a nossa mentoria, ela nos mostra
estudos, a gente compartilha ideias, e assim a gente consegue ter excelentes resultados. Excelentes resultados. Ah, Combs, mas você errou na Oi. Olha, quem não? Quem não? Quem não acreditou no Rodrigo Abreu? Eu acreditei. Eu acreditei no Rodrigo Abreu. Eu tive uma boa base de fundamentos para acreditar no Rodrigo Abreu. Ah, professor Vicente Guimarães acreditou, economista, no Rodrigo Abreu. O Fundo de Investimentos Moatz Capital acreditou no Rodrigo Abreu. O André Jakurski acreditou no Rodrigo Abreu até próximo do final da primeira recuperação judicial, quando ele teve informação privilegiada, provavelmente do seu amigo André Esteves, de que o negócio ia descer a ladeira. E aí ele pulou fora, entendeu? Aí ele pulou fora. Mas o fato é que não fui o único que acreditou na Oi. O Rodrigo Abreu era muito convincente, mas do mal palmatório. Errei porque acreditei. Mas isso, ao meu modo de ver, não é um erro. Desculpe, você pode até querer que eu diga, não, você errou porque a empresa não prestava. Não. A história era boa, mas o presidente não honrou com a sua palavra, com o que dizia. Lamentavelmente, nos Estados Unidos, responsabilização penal, entendeu? Aqui no Brasil é um longo processo, mas mobilizamos o Instituto Empresa para abrir processo contra a gestão da Oi, e o processo está aberto, né? O Instituto Empresa está cuidando disso. Precisamos fazer alguma coisa, óbvio, e entendemos que o caminho judicial era o melhor que poderia ser feito. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.